Olá, estudantes! Novamente, programa Eureka com vocês na série Escolhas. A série Escolhas traz convidados, estudantes acadêmicos que estão no primeiro, segundo, terceiro ou estão no último ano já da faculdade. Mas eles vêm contar para nós como foi a sua escolha, como foi o momento em que estava se preparando, ao finalzinho do segundo médio, e escolher um curso superior para entrar numa faculdade. E quais foram os caminhos, quais foram as experiências que ele teve para definir com certeza qual era o curso superior que seria a sua futura profissão. Bom, para conversar conosco hoje, trouxemos a acadêmica em Direito e História, Memória e Imagem, Ana Carolina Luque Geronasso. Tudo bem? Tudo bem, Regina, muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua participação hoje aqui conosco e nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi a sua definição. Quando você estava ainda no ensino médio ou até mesmo no fundamental, que você começou a ter mais atenção para a carreira do direito. Em que momento se deu da sua vida estudantil anterior ao ensino superior? Então, na minha vida estudantil, isso começou no ensino fundamental mesmo, essa ideia do direito, seguir essa carreira, seguir essa profissão. Por quê? Os meus professores do ensino fundamental, lá pelo 8º ano, começou no 8º ano, foi para o 9º ano, esses professores, dois professores que eu lembro bastante, que eram de língua portuguesa, e inclusive até de história, eles começaram a fazer com que nós nos interessássemos muito pelos debates. Então é uma coisa que sempre me chamou a atenção. A forma de debater, de colocar as suas ideias, de expressar suas ideias para que os outros pudessem compreender e vocês conseguissem chegar a um consenso sobre isso. Então, esses professores nós debatemos muito e sobre diversos temas que eles escolhiam, que nós escolhíamos. Então, isso começou a plantar uma sementinha que foi fazendo uma ideia em mim crescer sobre o direito. E eu, então, comecei a pesquisar o que poderia unir essa ideia sobre debates, sobre oralidade. Eu sempre gostei muito de história também. Então, o que poderia unir a história com os debates, juntamente com filosofia e sociologia, que eram as áreas que eu sempre gostei, fui mais interessada. E isso acabou surgindo na ideia do direito. Isso você estava, como você está colocando, você estava no ensino fundamental. Isso. Nas séries finais do ensino fundamental, 8º, 9º ano, é isso? Isso aí. Aí você cita algo interessante, que foram as práticas na escola, como o debate, que fez você ter mais atenção ainda para o curso de Direito. O que motivou você? Em que momento? Você pode contar para nós um trechinho dessa prática escolar? Como se dava? Então, eu lembro claramente de dois professores de língua portuguesa que eu tive. Sim. Os dois entraram na sala e falaram assim: então, turma, nós vamos fazer um debate. Vocês vão precisar, eu vou separar vários grupos e cada grupo vai escolher um tema específico. É claro que eles colocavam dentro de variados temas para nós escolhermos. E entre esses temas tinham temas assim polêmicos mesmo, que nós, como estudantes de ensino fundamental, ficávamos um pouco mexidos de entrar nesses temas. Então, tínhamos temas como o aborto, como até mesmo questões raciais, cotas para entrar na faculdade, várias coisas assim que foram fazendo com que nós pesquisássemos muito para conseguir ter base, fundamentos mesmo para debater entre as turmas. Então, esse professor de língua portuguesa fez isso e ele nos colocou num auditório mesmo para debater uma turma contra a outra. Certo. E foi muito interessante porque todos nós separamos assim praticamente um mês de longos estudos, longa pesquisa para conseguir fazer esse debate. E eu Foram meses para fazer a pesquisa? Foram. Você lembra o tema do seu debate, do momento que a sua equipe iria defender ou ser contrário? Lembro. Você lembra disso? Eu lembro da minha e eu lembro da minha amiga que eu fiquei ali torcendo para que ela fosse bem. Você era contrária ou você era favorável ao tema que estava sendo debatido? Eu era contrária, e ainda bem que eu era contrária, porque a minha turma também escolheu ser contrária. Nós íamos debater sobre os testes em animais, os testes de laboratório, de farmácia em animais. E eu e a minha equipe éramos completamente contra, nós não queríamos que isso fosse para frente. Então, nós pesquisamos muito, fomos a fundo e, no final, a nossa equipe acabou vencendo.
Quando você fala que vocês pesquisaram muito, para essas situações de pesquisas em animais, vocês foram buscar alguma legislação específica já vigente no país ou em outros países para que vocês se inspirarem, defenderem? Foi mais ou menos isso? Nós fomos atrás de tudo que era possível para colocar, para fundamentar bem esse debate, nós fomos. Inclusive, nós fomos atrás de leis, realmente de legislações. Naquela época, nós não tínhamos tanto conhecimento sobre isso, mas hoje, na Faculdade de Direito, eu aprendi que também tem uma coisa muito importante que nós podemos colocar e citar em debates, que são as jurisprudências. Sim. Que são os acordos que já foram julgados, já foi tramitado aquele processo e já se chegou a uma conclusão. Então, isso nós poderíamos ter colocado na época, mas nós não colocamos. Fora isso, todo o resto nós pesquisamos. Agora, não vou saber lembrar quais eram essas leis, certo, mas colocamos isso. Mas muito interessante da forma como essa prática foi desenvolvida na escola para estudantes do ensino fundamental, nas últimas séries do ensino fundamental. E eram várias equipes, ou pelo menos umas 2 ou 3 na turma, com temas diferenciados. E naquele momento vocês faziam a defesa ou então vocês faziam a equipe contrária a determinada proposição. É isso. E isso foi desenvolvendo bastante também a oralidade de cada um dos participantes da equipe. Com certeza. Com certeza. Bom, nesse momento, então, que você percebeu que era o direito que você gostaria de fazer? Isso. Na faculdade. Foi nesse momento e conversando, inclusive, com os meus pais também, porque eu fui perguntando para eles, o que poderia unir a história, o direito, a história, a filosofia, a língua portuguesa mesmo, e esse meu interesse pelos debates. Eu fui conversando com eles, com professores, com colegas mesmo de turma, e eu fui pesquisando bastante, e pensei, então é o direito, é essa profissão, é essa carreira que dá para seguir se você gostar dessas áreas. Você frequentou alguma feira de profissões? Porque também é um dos caminhos, ou é um ponto, é um referencial que o estudante que está no final do ensino médio busca para ter certeza se é aquele curso superior que ele quer fazer para depois tornar-se a profissão. Você foi a alguma feira de profissões? Eu fui em 2 feiras de profissões, de 2 faculdades diferentes. Tanto no meu ano, no 2º ano do ensino médio, quanto no ano de vestibular mesmo, no 3º. Certo. Eu fui na feirinha da PUC e da Federal também. E aí, como é que foi? Você andou pela feira inteira ou você foi diretamente, foi dirigida, o olhar dirigido para aquele estande para fazer perguntas para os estudantes? Porque são os estudantes, né, Ana Carolina? Que ficam recebendo os visitantes da feira, que na maior parte são estudantes que estão fazendo, ou que vão fazer, né, o vestibular naquele momento. Como é que foi? Você escolheu, você foi direto, já foi dirigida para o estante ou você pelo menos foi dar uma volta em todos os estantes? Então, nessa feirinha da PUC eu lembro bem que eu e meu grupo de amigos, engraçado que cada um de nós escolheu uma carreira diferente. Certo. E eu lembro que cada um de nós chegamos ali e falamos assim, agora a gente vai se separar. Então, cada um foi diretamente naquele stand que nós queríamos conhecer. Eu fui direto no direito. E lá, assim, por coincidência mesmo, coincidência não, eu acredito que eles já tenham planejado isso, os estudantes, eles estavam fazendo uma espécie de júri simulado ali. E nessa hora eu ficava olhando atrás. Nós não conseguimos entrar porque, pelo que eu entendi, eram só algumas pessoas que conseguiriam entrar naquele lugar para assistir o júri. Mas não era aberto para todos que estavam passeando na feira, então. Dentro da feira tinha esse stand do direito. Só que por algum motivo eles colocaram vidros assim em volta desse stand que só algumas pessoas conseguiriam entrar por vez para assistir aquilo. E eu lembro que eu não consegui assistir, mas eu fiquei de olho, assim, eu tava com a carinha no vidro, olhando eles participando daquele debate e tudo mais. E eu nem consegui conversar muito com os estudantes de direito. Mas naquele momento eu já estava totalmente concentrada, totalmente vinculada a fazer o direito mesmo. Decidida, isso. É muito interessante o júri simulado. Você possivelmente já participou também de um júri simulado quando você ainda estava no ensino médio, assistindo os estudantes de direito de algum curso, de alguma faculdade,
fazendo um júri simulado. Você teve essa possibilidade, essa vivência? Tive sim. Uhum. Agora eu não lembro qual faculdade foi que Certo. disponibilizaram para os estudantes do meu colégio para assistirem esse júri simulado. A faculdade Mas convida os estudantes para assistirem o júri simulado. Tanto que eu lembro que era o nosso colégio e mais um outro colégio assistindo esse júri. E foi muito interessante, porque eles realmente estavam defendendo um senhor que tinha sido acusado de cometer roubos e, enfim, diversos tipos de crime. E eu lembro que ao final do júri simulado, todos os estudantes de todos os colégios, nós mesmos entramos em um debate uns com os outros, pensando assim, não, ele é culpado, não, ele é inocente. E isso causou Aqueles uma comoção. que estavam apenas assistindo, que estavam na plateia. Isso causou... Esse júri simulado causou em todos os estudantes, até aqueles que não queriam cursar direito, a ficar extremamente interessados e criar uma comoção mesmo entre todos nós, assim, para decidir se ele realmente era culpado, se era inocente. E no final não falaram pra gente qual seria a decisão daquele tribunal. Certo. Bom, você então acabou ingressando para a Faculdade de Direito, mas nós vamos conversar um pouquinho mais como foi então a sua trajetória de estudos para conseguir alcançar o curso que você já estava definida, já estava certa que era aquele. Mas antes disso, eu vou pedir então para o nosso técnico, Kleber, que coloque algumas fotos, que passe rapidinho para nós as fotos, só para que nós... Então, essa foto, você está num banho de lama da Universidade Federal do Paraná, isso? Olha lá. Aí. É Isso aí. Então, nós vamos fechar esse bloco, então, com essas fotos, você no vestibular, né, com o resultado do vestibular da Universidade Federal do Paraná, no banho de lama. Já voltamos para o segundo bloco, vamos fazer um pequeno intervalozinho e já voltamos com a acadêmica Ana Carolina. Voltamos para o segundo bloco do programa Eureka. O programa Eureka hoje na série não Profissões. Profissões nós teremos outro dia. Hoje é a série Escolhas, que nós chamamos estudantes que estão no ensino superior, são os acadêmicos de vários cursos. Hoje com a Ana Carolina, do curso de Direito Acadêmica e também do curso de História, Memória e Imagem. Vamos começar então um pouquinho, nós terminamos o bloco com as suas fotos no banho de lama, quando você passou na Universidade Federal do Paraná no curso de História, Memória e Imagem. Por que também definiu pela História, Memória e Imagem, sendo que você já estava certa que queria o curso de Direito? O que a levou a tentar esse vestibular também? Então, eu sempre gostei muito de História. Eu era daquele tipo de pessoa que só prestava atenção na aula, estudava uma noite antes da prova e conseguia gabaritar as provas de História. Eu sempre me interessei muito, eu sempre gostei muito. E conversando com os meus pais, inclusive com professores, eles falaram que os cursos de História e de Direito poderiam ser muito complementares entre si. Então, um dia eu cheguei para os meus pais, troquei uma ideia e falei assim, olha, eu acho que eu gostaria de tentar fazer as duas juntas. Como elas são complementares, como uma pode ajudar a outra, eu quero tentar o vestibular e conseguir entrar nessas duas faculdades. Isso foi no ano de 2019 para 2020, é isso? Isso. Uhum. Tá. Esses cursos começaram paralelamente, porque 2020 foi o início da nossa pandemia. Você dá para falar, assim, resumidamente, brevemente, como foi esse início, o primeiro ano da faculdade de Direito, de História, Memória e Imagem? Como foi tudo isso? Foi atropelado? Foi difícil? Então, eu já entrei nos dois cursos pensando que seria bastante difícil. Porque eu comecei os dois juntos, porque eu consegui passar no vestibular dos dois, tanto Direito quanto História, os dois conjuntamente. E eu comecei as duas faculdades juntas, então de manhã eu ia para uma, à tarde descansava um pouco, à noite ia para outra. Sim. Foi bem corrido, foram 2 semanas antes da pandemia começar, de verdade. 2 semanas de aula e depois as aulas foram suspensas, tanto numa faculdade quanto na outra, porque começou a pandemia. Isso aí. Mas então, o curso de História, Memória e Imagem, você ficou nessas 2 semanas iniciais? Alguma coisa que despertou mais o seu interesse para continuar no curso? Com certeza.
eu gosto muito mais da parte de história que mexe com textos e mexe com a parte histórica mesmo. Esse curso de História, Memória e Imagem, ele também mexe muito com filmes. Filmes e fotografias, as imagens mesmo que remetem à história. Isso também despertou muito a atenção dos calouros ali de história que tinham acabado de entrar no curso e os professores colocavam aquelas imagens de momentos históricos. Então, isso foi despertando bastante a nossa atenção. Eu acredito que a minha também. E todos nós ficamos muito empolgados. Primeira semana de uma faculdade é sempre muito empolgante. Então, todo mundo ficou bem feliz. Porque pelo próprio título do curso, Memória, História e Imagem, ou História, Memória e Imagem. Isso. Então, é um curso do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Só que não fica restrito apenas à história, à literatura, através dos livros, dos documentários. Ou melhor, dos documentários já seria as imagens. Isso. E também as memórias dos próprios cidadãos, dos indivíduos que viveram um determinado momento e depois vão contar as suas memórias de um determinado período. É isso? É exatamente isso. Certo. Exatamente isso. Os professores, nas aulas, eles passavam vários documentários e eles também passaram vários filmes para nós assistirmos, porque são os filmes que remetem a esse curso de história, que é História, Memória e Imagem. Porque os filmes através de próprios historiadores que foram atrás e montaram esses filmes. Então, era muito interessante para nós, acadêmicos, ali, vermos o trabalho de outro historiador que foi atrás de fatos e documentos para montar esse documentário, montar esse filme. Bom, isso foi o primeiro ano, lá em 2020, daí vocês ficaram um longo período sem aula, depois vocês começaram uma ou outra aula no modo online, é isso? Isso. Você lembra de algum filme, de algum documentário, o nome de algum, ou então comentários de trechos que te chamaram a atenção? Sim. Eu lembro de um que o meu professor de história, eu acredito que foi História do Brasil, passou, que se chama O Menino 23. Certo. Esse é um documentário bem interessante que fala sobre como ainda existia o trabalho escravo e como existia o trabalho escravo em fazendas. Eu não lembro, eu não me recordo, mas eu acho que era no Rio Grande do Sul, eu não tenho certeza. Mas esse foi um documentário bem interessante. Ele passou tanto no período da pandemia, para nós assistirmos, quanto no período em sala de aula. De tanto que esse professor considerava esse documentário extremamente importante para nós assistirmos juntos. Olha só, que interessante. Então, você já poderia também sugerir para o nosso público, para quem estiver interessado em fazer um curso ou de História, Memória e Imagem, poderia começar assistindo esse documentário, O Menino 23. O Menino 23. Sim, com certeza. É muito, muito interessante e é enriquecedor, na verdade. Ele faz você abrir o seu olhar um pouco para coisas que você não saberia. Porque foi atrás de um historiador, ele foi atrás de fatos, ele documentou fatos, entrevistou pessoas para chegar a esse documentário e elaborar todo esse documentário. E ele chegou a uma conclusão que realmente existia um trabalho escravo e que foi muito triste ali, muito pesado ali nessa região dessa fazenda. Ok. Bom, então, o seu relato um pouquinho, um comentário sobre o curso também de graduação, História, Memória e Imagem, que você colocou para nós, que você também quis fazer história por ser complementar, que pelo menos você acreditava que poderia te dar digamos, uma base para o estudo do direito. Isso. Aliás, na faculdade de Direito, vocês têm a disciplina História do Direito. Tem. Pois é, Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, Antropologia. Antropologia. Então, tem todas essas ciências humanas, né? Ciências sociais, embasando o conteúdo de direito. Bom, como foi o seu método de estudo, Ana Carolina? Porque até agora nós já estamos falando que você já estava na Faculdade de Direito, que você já estava aprovada no curso História, Memória e Imagem da Universidade Federal do Paraná. Mas daí, como foi o seu método de estudo? Como você se preparou para conseguir ingressar? Olha, eu fui aquele tipo de estudante bem, como eu posso dizer? Dedicada? Bem dedicada. Inclusive até um pouco ansiosa, porque eu realmente queria me dedicar muito e conseguir entrar na faculdade, de verdade. Então, eu era daquele tipo que saía de casa às 6 da manhã, só voltava às 8 da noite, praticamente. Eu entrava no cursinho, nós começávamos a ter aula às 7h10,
e terminava 12:10, exatamente. Tinha um pouquinho de horário de almoço, eu e minha amiga sempre íamos almoçar ali juntas, tal, bem rápido. Já voltávamos para o cursinho e começávamos a estudar 1:30, no máximo. Então, era um estudo, assim, muito intenso, era muito intenso de verdade. Mas um recado que eu queria dar é que realmente é necessário você estudar tanto assim, porque você vai obter, você vai colher os frutos daquilo que você planta. Sim. Então, é muito importante você estudar bastante. E eu estudei muito, me dedicava bastante mesmo. Você poderia citar pelo menos um método de estudo que você aplicou e que você considera que deu resultado? Com certeza. No cursinho, nós estudávamos nas salas de estudo. Então, ali é um método de estudo que você só pode fazer, por exemplo, mapas mentais ou mesmo assim, resumos. Ou a fazer os exercícios. Você não pode falar muito alto porque tem outras pessoas ao seu redor estudando. Sim. Então, caso você for estudar em uma biblioteca ou numa sala de estudos mesmo, você não pode falar muito alto. Então, você tem que fazer mais essas coisas que sejam mais escritas ou ler alguma coisa, decorar mesmo. É esse tipo de coisa que você pode fazer. Porém, outro método que eu gosto muito, então, quando eu ia para casa para estudar, ler o que eu estou fazendo, escrever, fazer um breve resumo e falar em voz alta aquilo que eu acabei de aprender. Esse é um método que eu tenho certeza que eu aprendi, que eu consigo decorar, quando eu consigo explicar para outra pessoa aquilo que eu aprendi. Inclusive os conteúdos de exatas, matemática, física, química? Então, comentando, tentando explicar, como se alguém estivesse conversando com você? Isso é muito importante fazer, claro, isso é muito importante fazer. Mas em exatas, eu diria em física, matemática, muitas vezes química, porque química tem uma parte de cálculos, eu diria que você tem que fazer todos os exercícios que o professor mandar você fazer e ir atrás da internet, procurar mais ainda, procurar edições de provas anteriores do Enem, do vestibular da Federal, do vestibular de Ponta Grossa, caso você queira fazer, da UEM. Todos esses são muito importantes. Você tem que ir atrás dos exercícios. Na parte de exatas, isso é muito importante para você conseguir fixar aquela matéria. Mas também, claro, se você quiser explicar a teoria e quiser ler e explicar a teoria em voz alta para você mesmo, para outra pessoa, também é uma parte de decorar. É bem como bem se estivesse conversando com alguém, explicando um assunto. Aí, em voz alta, você vai relatando, narrando, né? Como se alguém estivesse ouvindo. Esse é um método que eu consegui aplicar e sempre funcionou para mim, tem funcionado bastante. Aí também tem aquele outro, Ana Carolina, que estudar, digamos, de 30 a 40 minutos um assunto que viu durante a aula, né, da manhã, 20, 30 minutos, dá um breve intervalo de 5 ou 10 minutos e depois mais 30, 40. É isso? Você conhece esse método? Conheço. Inclusive, eu apliquei esse método quando eu entrava nas salas de estudo para estudar. Eu lembro que eu estudava por 45 minutos cada matéria que eu tinha visto no dia, e dentro desses 45 minutos eu estudava a teoria e aplicava os exercícios, e depois fazia uma pausa de 5 minutos a 10 minutos, quando eu ficava um pouco cansada, e continuava mais 45 minutos de uma matéria, depois parava, mais 45 minutos de uma matéria, depois parava. Então, foi esse método que eu fiz também. Bom, então você citou aí pelo menos 3 maneiras diferentes. E, de alguma forma, um desses 3 funcionou direitinho. Ou 2, ou até mesmo os 3. Bom, Ana Carolina, você trouxe algumas fotos, né? Porque eu pedi para que você trouxesse foto de um filme e de séries. Para quem está pensando em fazer direito. Vamos, então, pedir para que as fotos sejam colocadas. E daí eu gostaria... O que é isso, Ana Carolina? Essa é a série da Advogada Extraordinária. Essa é a Advogada Extraordinária, é aquela ali que fica na direita. Certo. E a outra que está na esquerda é a colega dela, do escritório de advocacia que elas fazem parte. Sim. Aí é uma foto dela no tribunal, dela fazendo a defesa de alguém, provavelmente. Tá, o nome da série é Advogada Extraordinária. Isso aí. Mas aquele da Advogada Extraordinária, se o Kleber conseguir voltar um pouquinho para nós, só para nós passarmos, ela é uma série coreana? Isso, é uma série sul-coreana. Sul-coreana. E, se não me engano, essa personagem ela tem autismo, é isso? Isso, exatamente. Certo. É uma personagem que tem autismo e ela usa o autismo dela a favor dela, porque faz ela conseguir decorar tudo que ela lê. Ela tem uma memória fotográfica. Então, todas as legislações, todas as leis, os livros e códigos, ela consegue ler e decorar aquilo e citar isso nos tribunais. Bacana. E aquela outra foto que estava lá com uma mulher, a outra foto... Não, agora é a que tem o Suprema, né? Que é o título do filme, é isso? Isso. Mas daí já é um filme. Esse filme é norte-americano, tá?
E sobre o quê, rapidinho? É sobre a juíza Ruth Bader Ginsburg. Ela é a juíza da Suprema Corte norte-americana e Uhum. conta toda a trajetória dela, como ela conseguiu Tá. entrar na Suprema Corte e como ela se tornou uma das primeiras mulheres a conseguir entrar na Faculdade de Direito de Harvard. Ah, sim, mas inspiração em fatos reais. Totalmente, é a trajetória de Tá. vida dela mesmo, conta a Então trajetória são dela. a série Uma Advogada Extraordinária. Extraordinária e Suprema, para quem Isso. está interessado em fazer o curso de Direito. Ok. Ana Carolina, nós estamos encerrando o programa, mas antes eu gostaria que você falasse brevemente para nós as habilidades essenciais que você coloca para os estudantes que estão pensando em fazer Direito. Bom, a habilidade essencial que provavelmente todos os estudantes que querem fazer direito já ouviram, você tem que gostar de ler bastante. Certo? Você tem que gostar de ler, você tem que ir atrás da leitura, saber entender textos e interpretar textos mesmo, sejam eles jurídicos, sejam eles históricos, filosóficos, sociológicos, você tem que interpretar mesmo, fazer essa interpretação. Então, você tem que gostar muito da leitura. Também é muito interessante você abordar a oralidade. Você tem que saber falar, você tem que saber se comunicar com os outros, expressar o seu ponto de vista e os seus ideais. Então, isso também é muito importante para um futuro advogado. Muito bom. Muito bem, Ana Carolina, agradeço bastante a sua participação. O programa Eureka Série Escolhas encerra por aqui. Contamos com a sua presença, sempre nos assistindo de segunda a sexta-feira, às 17h30 e reprise no sábado à tarde. É isso, até o próximo programa.